história do povo de Deus. Você precisa entender que na antiga aliança, Deus escolheu um povo para chamar de seu. Na antiga aliança, Deus determinou um povo para ser separado. Algumas pessoas olham para Deus e acham que Deus é esse Deus que aceita tudo e aceita todos. Mas Deus já deixa claro, já na antiga aliança, que Ele separou um povo para chamar de seu. Hoje nós somos povo de Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, pagou o preço pelo meu e o seu pecado, e hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar a Deus. Diz a Bíblia que nós fomos adotados nessa família, mas Deus escolheu um povo para chamar de seu. A história desse povo começa em Gênesis capítulo de número 12, quando Deus mais uma vez fala com Abraão e ordena a Abraão a sair da tua terra. Deus fala com Abraão em Gênesis 12, verso 1, e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa a casa do teu pai, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Esse texto ele é interessante porque Deus ele conversa com Abraão, e a conversa de Deus para Abraão não é para Deus animar a Abraão, não é para Deus se revelar a Abraão, porque se você ler em Atos capítulo 6, você vai ver que Deus falou com Abraão antes desse texto. Mas esta chamada de Deus para Abraão é uma orientação de Deus para Abraão e uma ordem de saída. Deus está dizendo: eu vou estabelecer um projeto na terra através de você, mas para esse projeto acontecer, você precisa abandonar algumas coisas. Você precisa abandonar a sua terra, você precisa abandonar a sua parentela, e você precisa abandonar a casa do teu pai. Você precisa abandonar a tua terra, você precisa abandonar a tua parentela, e você precisa abandonar a casa do teu pai. O texto está dizendo para Abraão, ou melhor, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você vai ter que sair do lugar que você está acostumado a viver. Meu Deus, olha aí. Existem momentos da vida que, para vivermos projetos grandiosos, Deus olha para nós e diz: você vai ter que sair do lugar de comodismo. Eu sei que você já acostumou com esse lugar, eu sei que você já conhece o bairro, eu sei que você já conhece esse ambiente, eu sei que você já está inserido nesta cultura, mas para eu evidenciar o projeto que eu tenho na tua vida, você vai ter que abandonar esse lugar de comodismo, lugar de conforto. Existem momentos que Deus nos impulsiona a abandonar lugares de conforto. Para mim está como nesse lugar? Quem aqui gosta de mudança? Deus me livre de passar por mudança. Tem que desencaixar coisas, precisa arrancar as coisas do armário, precisa fazer mala, precisa desmontar armário, aí chama o carreto, coloca tudo no carreto, chega na outra casa, precisa carregar peso, sobe escada, desce escada, sobe escada. Ninguém gosta de sair de lugar de comodismo. Para mim aqui está bom, mas o Senhor está dizendo: eu tenho um lugar melhor para você, eu tenho um lugar melhor para você. Mas a terra não é o único lugar que Deus manda ele abandonar. Deus manda ele abandonar a parentela também. A parentela para Abraão oferece abrigo. Toda parentela oferece abrigo. Nós podemos brigar com os nossos familiares. Quem nunca se desentendeu com o familiar, com o irmão, mas quando alguém de fora chega para atacar, nós somos o primeiro a levantar e dizer: ai não, ele é meu parente, ele é meu irmão, ele é meu tio, ela é minha tia, ela é minha prima. Eu tenho as minhas desavenças, mas faz sangue, é sangue do meu sangue. Só que o texto está mostrando para Abraão, Deus está dizendo para Abraão, que Abraão não pode se apoiar em quem está do lado. Abraão não pode se acostumar com quem oferece para ele abrigo, porque quando nós temos abrigo na terra, dificilmente buscamos abrigo no céu. Meu Deus! Quando nós temos a nossa rede de apoio, nós dificilmente buscamos a Deus. É verdade. É por isso que tem hora que Deus fecha a
passando. Eu falei com A, falei com B, mas parece que ninguém se importa, ninguém me ajuda, nada sai do lugar. Meu irmão, eu vou te falar a verdade. Foi Deus que travou todas as portas para você colocar o teu joelho no chão e dizer: Senhor, eu entendi que a minha solução vem dos céus. Para você entender como isso é tão sério, que para Abraão era como uma espécie de filho adotivo. Deus arrancou do caminho dele. Deus disse: você não vai desapegar por bem, então você vai desarrancar, você vai desapegar por mal, porque eu vou arrancar de você todas as redes de apoio, para você entender que o seu socorro vem do céu. Aleluia! Glória a Deus! Mas a ordem de saída de Deus não para por aí. Note que a terceira ordem de saída é: sai da casa do teu pai. O que Deus está falando para Abraão nas entrelinhas é: Abraão, a tua casa não é aí. Quem parou neste lugar foi seu pai. Quem estabeleceu tendas neste lugar foi o teu pai. Porque se você ler a história, você ler o verso anterior ao que lemos, você vai ver que o pai de Abraão sai da sua terra com destino a Canaã. Por algum motivo, ele para em Harã. Só que Deus está olhando para Abraão e está dizendo: você não vai parar onde o seu pai parou. Você não vai estabelecer tenda onde o seu pai estabeleceu. Porque tem horas na vida que nós achamos que o projeto de alguém vai dar certo na minha vida. Tem hora que eu acho que porque deu certo na vida de A, vai dar certo na minha vida. Alguém abriu um comércio naquela rua, então eu vou abrir naquela rua porque eu serei feliz. O Senhor está dizendo: eu tenho um projeto específico para você. Abandona o projeto que alguém criou, abandona o projeto que alguém levantou. Abraão, está na hora de você construir o teu próprio legado. Abraão, está na hora de você construir a tua própria casa. Abraão, está na hora de você viver as tuas próprias experiências. Você já viu aquele tipo de crente que quando vai contar testemunho, conta testemunho do outro? É porque minha tia recebeu uma cura, é porque minha tia teve a minha porta aberta, é porque meu filho conseguiu a sua providência. O Senhor está dizendo: eu quero manifestar na tua vida. Você vai contar o teu testemunho, você vai ter a tua experiência, você vai ter a tua intimidade. Deus está dizendo: eu tenho um projeto específico para você. Participei ainda sexta-feira de um evento e tivemos uma palestra com o tema Deus não tem netos. E o palestrante veio mostrando que na Bíblia não existe a palavra neto, só a palavra filho. Isso quer dizer que quando seu pai é crente, não significa que você também vai para o céu. Ou seja, nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Aleluia! Aí Abraão ouviu esta voz, obedeceu esta voz. E quem escuta a voz e obedece a voz, enxerga com os próprios olhos aquilo que Deus já preparou para ele. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem escuta a voz de Deus e quem obedece a voz de Deus consegue enxergar com seus próprios olhos aquilo que Deus já tem preparado para ele. Capítulo 15, tremendo, meu Deus, aleluia. Verso 7. Deus está dando uma volta com Abraão em Canaã, mostra a terra para ele. Deus está olhando para Abraão e está dizendo: é essa terra aqui que eu vou te dar, é isso aqui que eu vou fazer na sua vida. Você sabe que você acha que eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida? Eu sei o que Ele vai fazer na minha vida. Ele já mostrou o lugar que eu vou pregar. Ele já mostrou vidas que eu vou pregar e serão restauradas. Ele mostra o que Ele tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque senão você para no meio da caminhada. No meio da caminhada o processo vem, a dificuldade vem. E se você não visualizou o final,
se você não visualizou o céu, se você não visualizou, cara, se você não sentiu o gosto do céu, você para. É por isso que tem hora que Deus desce com tanto poder e glória que parece que você está no céu. Parece que o céu desceu ou você subiu. É Deus mostrando para você o que você vai participar no futuro. Como quem dissesse, eu vou usar só um gostinho para você, para quando a luta vier, você lembrar daquele culto e dizer, eu não posso parar, eu não posso abandonar, porque eu quero ir morar no céu. Capítulo 15, verso 16. Diz assim o texto. Deus agora, preste atenção, Deus fez uma promessa, Deus mostrou a terra, e agora Ele vai dar uma data para o cumprimento da promessa. Capítulo 15, verso 16 diz assim: na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Deus está dizendo, está vendo essa terra aqui? Eu vou colocar vocês aqui, mas eu vou colocar vocês não agora, eu vou colocar vocês na quarta geração. Por que, Deus? Porque tem um povo morando aí. Esse povo é os amorreus. O termo amorreus era utilizado para quando Deus ou os povos daquele lugar queriam se referir a vários tipos de povos: cananeus, ferezeus, amorreus, heteus, perizeus, jebuseus e girgazeus. Geralmente, quando era utilizado o termo amorreus, estava se referindo a todos esses. E Deus estava dizendo, tem um povo nessa terra, só que esse povo está pecando, e pecando tanto, que vai chegar um momento que o cálice da minha ira vai se encher. Em outras palavras, a minha paciência com eles vai acabar, a minha misericórdia vai acabar com eles. Eu vou arrancar eles e vou colocar vocês no lugar deles. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma coisa é pecado. Pecado é o que eu e você cometemos todo dia, diz a Bíblia. A gente acorda dizendo, Senhor, hoje eu vou fazer o que é correto. Senhor, hoje eu vou ser mais fiel, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou vigiar mais. Jesus é hoje, é hoje. Olha aí. Dá 15 minutos, irmão. Dá 15 minutos. Quando você vê, você já pensou que não era para pensar. Você já falou que não era para falar. Alguém fechou o seu carro, você já deu vontade de falar o que não era para falar. E o Espírito Santo só olhando. Mas aí a gente chega num culto como esse, e a gente lembra que Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. A gente se prostra e diz, Senhor, eu falhei hoje, eu pequei hoje, mas a tua graça é manifesta sobre a nossa vida. Perdoa o meu pecado, apaga as minhas transgressões. A Bíblia diz que é na hora, seu pecado é apagado e seu nome está mantido no livro da vida. O nome disso é pecado. Agora, iniquidade é diferente. Iniquidade é quando eu peco, sei que estou pecando, Deus me avisa que estou pecando, mas eu não estou nem um pouco preocupado e digo, vou continuar pecando e não estou nem aí para o que o Senhor pensa. Isso é iniquidade. Isso Deus não tolera. Porque nós somos cristãos. As pessoas olham para nós e dizem assim, você precisa ser perfeito. E a Bíblia diz para nós buscarmos a santidade em Deus. Mas nós somos humanos e falhamos. Mas a diferença é que nós não queremos continuar pecando e falhando. Nós pedimos a ajuda do Espírito Santo e estamos cada dia melhorando na presença do Senhor. Glória a Deus. Aí Deus fala para ele, eu vou arrancar esse povo que é mau e está pecando e vou colocar vocês. Aí Deus permite um processo na vida deste povo. Esse povo, por conta da fome, desce ao Egito, é levado por provisão de Deus ao Egito. Vai vir uma grande fome sobre a terra, mas Deus fez uma promessa para este povo.
Essa promessa é tão grande na vida de Abraão que ela vai se estendendo de geração em geração. Tem promessa que Deus fez para a minha vida, para a tua vida, que não vai parar na tua vida. Vai se estender para o filho, para o neto, para o bisneto. Glória! Quando alguém tiver que lembrar, vai ter que lembrar, foi minha tataravó que Deus salvou e Deus mudou a história da família. Essa promessa foi se estendendo sobre eles. E eles foram levados para o Egito para não passarem fome. E para que eles não sucumbissem diante desta crise. O Egito os levou para lá com a proposta de provisão, com a proposta de crescimento, com a proposta de evolução. E eles cresceram no Egito, eles prosperaram no Egito. Eles chegaram no Egito em 70 pessoas. Quantas pessoas? 70 pessoas. Meu Deus! Eles saíram em mais de 3 milhões de pessoas. Glória! Aleluia! Ô irmão, meu Deus! esse número é expressivo demais. Demais. De 70 para 3 milhões é um número avassalador. Meu Deus, o Senhor é poderoso. Glória. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo: eu não tenho problema com o pouco. Porque se eu decidir abençoar, esse pouco vira um número avassalador na terra. Oh, glória. Esse povo cresceu tanto que o novo faraó toma posse do lugar e diz: estou com medo desse povo, estou com medo dessa gente, estou com medo desses hebreus, porque se eles continuarem crescendo, eles vão se voltar contra nós e vão tomar o que é nosso. Ele tem uma estratégia. A estratégia é começar a oprimir o povo de Deus, começar a perseguir o povo de Deus, começar a colocar carga sobre o povo de Deus. Só que o povo de Deus continuava crescendo, continuava prosperando, continuava progredindo. Glória a Deus. Mas estavam com corrente no braço, corrente no pé, chicotada nas costas, palavras de humilhação, palavras de opressão. Mas Deus decidiu resgatar esse povo. Levanta-se um homem chamado Moisés para libertar este povo do Egito. Deus se levanta com autoridade e ousadia para libertar esse povo. Deus não pede autorização, Deus não pede favor, Deus não pede liberação ao Egito. Quando Deus disse: eu vou resgatar esse povo, o decreto já estava dado, o decreto já estava estabelecido e não haveria possibilidade de ser revogado. No país do Brasil, na lei humana, tem hora que o juiz decreta uma coisa, mas depois ele revoga, ele muda de ideia. Mas o nosso Deus, que é juiz dos juízes, quando ele decreta, quando ele estabelece, não há quem possa fazê-lo regredir na tua mão. Deus disse: eu vou libertar e eu vou libertar, eu vou mudar a sentença e eu vou mudar a sentença, eu vou arrancá-los do mão forte, eu vou arrancá-los do mão forte. Deus decidiu resgatar este povo. Glória. E quando Deus decidiu resgatar esse povo, quando Deus disse: é amanhã que vocês saem, quando Deus disse: é amanhã a libertação, foi naquele dia. Deus precisou de um dia para mudar a história de 3 mil vidas. Deus precisou apenas de um dia para entrar na nação mais poderosa da época. O Egito era uma potência. Se fosse nos dias atuais, poderíamos comparar. Eu acredito que ainda era mais forte pelo que lemos, mais poderosa, mais rica pelo que lemos. Mas poderíamos comparar por baixo com os Estados Unidos ou a Rússia. Deus entrou lá e falou: quem é o grande aí? É você? Eu vou mostrar para você que tem um maior que você. Glória a Deus. Deus precisou de um dia para arrancar ele do Egito. Quantos dias? Um dia. Mas para tirar o Egito do povo, 40 anos. Irmão, se você ler o livro de Números, você vai ver que Deus arranca esse povo do Egito. Eles passam pelo deserto e rapidinho eles chegam em Canaã. Foi rápido. Rápido. Não era longe. Só que alguém começou a murmurar. Alguém começou a reclamar.
Alguém começou a chiar. Eles chegaram lá e Josué deu uma ordem. Vai os espias para olharem a terra. Quando voltaram, muitos voltaram e disseram: ixi, não vai dar certo. Eles são gigantes, eles têm muralhas, as coisas lá são a gente não vai conseguir. O povo ficou amedrontado, com medo, e começaram a reclamar. Eles disseram: vamos eleger alguém para ser o nosso líder e a gente volta para o Egito, porque o Egito era melhor. No Egito tinha comida, no Egito a gente estava bem, a gente era escravo, mas lá estava melhor do que aqui. Começaram a reclamar contra Deus, começaram a reclamar contra Moisés. Mas aí Deus, olhando essa situação, diz: eu vou matar todo mundo. Moisés se levanta e diz: não mata não, Jesus, não mata não, meu Deus, tenha misericórdia mais uma vez. Deus olha para eles e diz: eu não vou matar, mas vocês vão ficar rodando no deserto até essa geração toda morrer. Só quem vai entrar nessa terra é Josué e Caleb, porque tiveram fé e porque foram otimistas. Meus irmãos, eu tenho uma instrução de Deus para te dar. Não murmure quando a dificuldade chegar. Não murmure quando parecer que as coisas não vão dar certo. Sabe o que é murmuração? É você falar assim para Deus: Deus, eu não aguento mais, parece que não vai dar certo. Na vida de A dá certo, na vida de B dá certo, só a minha vida dá errado. Quando eu estava no mundo era melhor, quando eu estava bebendo era melhor, parece que minha vida só dá errado. Eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para a minha vida. O Senhor está dizendo: não faça isso, porque a murmuração te priva de receber a bênção que já está preparada para você. Você está entendendo que era só mais um passo e eles entravam na terra? Você está entendendo que era só mais um passo e a bênção estava na mão deles? Era só mais um passo e a porta estava aberta. Era só mais um passo e Deus entregava o carro novo. Era só mais um passo e Deus entregava a casa nova. Mas aí eles reclamaram diante de Deus. Deus estava dizendo: a bênção já está preparada. Não reclama, não murmura, não reclama. Coisa dura é lidar com o murmurador. Quando apresenta-se o problema, já logo fala: não vai dar certo, não tem como, não tem jeito. Mas ainda bem que Deus sempre levanta Josué e Caleb. Josué e Caleb estão dizendo lá: os frutos são grandes. Glória a Deus, porque a gente vai se alimentar muito bem. Lá tem homens gigantes, mas eu sei de uma história que Deus levantou um jovem que derrubou Golias. Lá tem homens fortes, lá tem muralhas, mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus é melhor, o nosso Deus é tremendo. Quando as dificuldades chegarem na tua porta, lembre-se do tamanho do teu Deus. Se você comparar a sua dificuldade com você, você vai reclamar, porque você é pequeno, você é falho, você não tem capacidade, mas o seu Deus é tremendo e poderoso. Quando a dificuldade se apresenta, nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, eu sou pequeno, mas Tu é grande. Eu sou falho, mas Tu é santo. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem poder para fazer o que quiser. Está entendendo? No caminho para Canaã, Deus está preparando este povo. E Deus dá orientações para este povo. Orientação para eles viverem uma vida plena e saudável diante de Deus. As leis de Deus, diferentemente do que pensamos, não são grades de limitação. A palavra de Deus, as leis de Deus, não são uma gaiola que me privam. Elas são uma grade de segurança na beira de um precipício. É como se eu estivesse indo a um precipício, mas Deus colocou uma grade dizendo: não passa para lá, porque se você passar, você vai se prejudicar. Isso é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus, ele entrega essas leis para o seu povo e começa a preparar este povo. Preparar o povo para entrar na terra que já está preparada. Preste atenção nisso aqui. A terra já estava preparada. Quem não estava preparado é o povo. Eu preciso te dizer isso aqui de forma clara. Tem hora que tem bênção que eu não recebo porque eu não estou preparado. Não é que Deus não tem. Eu não estou preparado para receber. E Deus prefere não me entregar do que me entregar e me perder na sua presença. Está entendendo? Aí Deus vai preparando esse povo. Aí Deuteronômio capítulo 7, verso 1 e 2 diz assim:
Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os cerezeus e os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, leia comigo, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Meu Deus. Eu vou ler de novo. Quando eu te colocar lá, vai ter um povo lá. Eu já te falei desse povo. A minha paciência com eles já acabou. Você vai chegar lá. E quando você chegar lá, totalmente os destruirá. Você não vai fazer aliança. Você não vai ter piedade. Você não vai ter misericórdia. Olhando assim, parece que nosso Deus é mau. Parece que Deus é ruim. Um Deus que manda matar homem e mulher, jovem e velho, gordo e magro, bonito e feio. Que Deus mau. Mas eu vou te falar quem é esse povo. Esse povo é um povo politeísta, ou seja, adorava a vários deuses. E se tem uma coisa que Deus não divide, é a glória dele. Meu Deus. Aleluia. Irmão, a glória de Deus ele não divide com ninguém. Se eu começar a achar que eu sou poderoso demais, que Deus só opera se eu pregar, que Deus só opera se eu cantar, Deus me abate e mostra para mim que a glória é dele. Aleluia. Glória a Deus. Deus não divide a sua glória. O mundo aceita, Satanás aceita você adorar aqui hoje e adorar ele amanhã. Para ele não tem problema. Para Satanás você pode vir na igreja agora e sair daqui e usar droga. Ele não tem problema nenhum com isso. Só que Deus não concorda com isso. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você obedece a sua palavra ou você não obedece a tua palavra. Ou você anda debaixo da tua presença ou não anda debaixo da tua presença. Esse povo era politeísta. Esse povo, irmãos, eles são terríveis, porque eles ouviram a palavra. Deus não tem por culpado aquele que é inocente, e não tem o inocente por culpado. Deus não é injusto. Quando o povo chega aí para invadir Jericó, eles começam a conversar com uma mulher chamada Raabe. E Raabe diz uma informação muito interessante. Nós ouvimos o que o seu Deus fez no Egito. E nós temos ouvido que Deus está abençoando vocês de forma sobrenatural. E que já entregou essa terra na sua mão. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos anos o povo ficou rodando no deserto? 40 anos. Mas ela ouviu o que aconteceu no Egito. O que ela está dizendo é: há 40 anos eu estou ouvindo palavra. Há 40 anos eu estou ouvindo pregação. Faz 40 anos que tem alguém pregando aqui para a gente. O Deus que é poderoso abriu o mar vermelho para eles passarem, fez a água fluir da rocha, colocou coluna de dia, coluna de fogo, deu vitória sobre os egípcios, mas eles não renderam o seu coração. Meu Deus. Eu estou falando de um povo que ouviu palavra, mas não rendeu o coração. Eu estou falando de um povo que ouviu a palavra do Senhor, recebeu a oportunidade da misericórdia. Raabe era uma prostituta, mas entrou na linhagem real, na linhagem de Cristo. Aleluia. Isso me faz entender que o maior problema não é pecar. O maior problema é eu não me arrepender. O maior problema não é eu pecar. O maior problema é eu não querer mudar. Esse é o problema. Eles eram sensuais. Eles adoravam a ídolos feitos com as mãos humanas. Eles sacrificavam, e nas suas práticas eles sacrificavam crianças e seres humanos. A prostituição para eles era tida como sagrada. E alguns estudiosos dizem que Raabe era uma prostituta cultual ou prostituta sacerdotal.
Deus está olhando para isso e está dizendo: não me agrado deste povo, não me agrado destas práticas. E aí Deus está olhando para o seu povo e está dizendo: quando vocês entrarem lá, vocês vão exterminar todos. Isso parece uma sentença dura, mas como eu disse, Deus escolheu um povo, e Deus estava preservando este povo. Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: ei, eu vi como foi no Egito. No Egito você entrou hebreu, mas você saiu com veste de egípcio, você saiu com cardápio de egípcio, você saiu com sotaque de egípcio, você saiu aculturado. O Egito dominou vocês, o Egito transferiu para vocês a cultura deles, o Egito contaminou vocês. Eu gastei 40 anos para mudar vocês. Agora que vocês estão perfeitinhos para entrar na terra, eu tenho uma orientação para dar para vocês. Se vocês entrarem e deixarem este povo vivo, eles vão contaminar vocês de novo, eles vão influenciar vocês de novo, eles vão levar vocês ao pecado de novo. O que Deus está dizendo para eles é: este povo que está morando na terra oferece para você risco de contaminação, oferece risco de transformação para você. Mas como eu sou um Deus onisciente, onipotente, eu já sei de todas as coisas. Eu estou dizendo para você, está na hora de você eliminá-los. Por que, Deus? Porque eu quero que você elimine toda e qualquer probabilidade de pecar. Eu não quero você envolvido com pecado, eu não quero você envolvido com a mentira, eu não quero você envolvido com pessoas que fazem coisas erradas. Então está na hora de você exterminar. Exterminar por quê? Exterminar porque elas vão te contaminar. E Deus está dizendo: chegou a hora de você eliminar tudo o que te leva a pecar. Está na hora de você exterminar amizades que te levam para o pecado. Está na hora de você exterminar músicas que te levam para o pecado. Está na hora de você exterminar séries que te levam para o pecado. Está na hora de você sair de grupos que te levam para o pecado. Deus, mas Ele é legal, ela é bonzinha, mas o Senhor está dizendo: se oferece risco de contaminação. Está na hora de exterminar. Não é para ter piedade, não é para ter misericórdia, não é para fazer aliança, é para destruir totalmente. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Tem grupo que você precisa sair, tem namoro que precisa acabar, tem amizade que precisa romper, tem aliança que tem que quebrar, tem música que tem que parar de ouvir, tem lugar que não deve entrar. O Senhor está dizendo: se separa, porque esse lugar vai te contaminar, esse lugar vai te contaminar. Eu tenho algo melhor para você. Deus não nos quer flertando com o pecado. Oh glória, oh glória. Deus não nos quer com dó do pecado. Nós somos um povo amoroso e piedoso. Nós somos um povo que ajudamos uns aos outros, estamos sempre em comunhão. Deus é bom, Deus é amor. Mas quando o negócio é pecado, Deus não tem misericórdia. Quando o negócio é pecado, eu não devo ter misericórdia. Pregador, isso aí foi lá no Antigo Testamento. Mas Mateus 5:29 diz: se o teu olho, Jesus dizendo, se o teu olho direito te faz pecar, arranca e lança para longe de ti. Isso quer dizer que eu preciso abandonar algumas coisas, eu preciso abandonar alguns lugares. Tem coisa que não é pecado, mas me leva ao pecado. Futebol para mim não é pecado, mas eu conheço gente que para ele é pecado. E chega lá, ele fica nervoso, ele fica bravo, ele quer brigar com os outros, umas palavrinhas meio feias chega na língua dele. Aí é Deus é Deus olhando para ele dizendo assim: epa, para você não dá.
Está entendendo? Eita, olha aí o mistério. Glória a Deus. Glória. A queda desse povo foi gradual. Porque adivinha? Adivinha. Deus falou para eles: quando você chegar lá é para matar todo mundo. Adivinha o que eles fizeram? Eu vou deixar você adivinhar. Deus poderoso. Que esse povo é igual eu e você. Tem hora que faz o que não é para fazer. E tem hora que era para fazer e não faz. Aí a gente toma algumas atitudes, Deus faz a gente voltar. Você vai voltar para fazer o que eu mandei você fazer. Só comigo acontece isso? Não. Tem hora que Deus manda eu fazer alguma coisa, aí eu passo desapercebido. Eu falei, aí Deus fala, então você vai voltar lá. Vai voltar para fazer o que eu mandei você fazer. Meu Deus. A queda desse povo foi gradual, porque eles não mataram quem eles deveriam matar. Eles não exterminaram quem eles deveriam exterminar. Eles deixaram alguns vivos. Eles mataram alguns, mas deixaram alguns vivos. O nome disso é apatia espiritual. O nome disso é indiferença. Indiferença é o que minha filha de 3 anos e pouco está querendo começar a fazer. Você fala com ela, ela finge que não está ouvindo. Ela olha para o outro lado. Aí eu vou do outro lado. Ela entender que eu estou falando com ela. O nome disso é indiferença. Ela está dizendo, não estou nem aí. Não estou ouvindo o que você está falando. O povo recebeu uma orientação. Mas está ó. Ah não dá nada. É nada a ver. Sabe quando tem um pecadinho de estimação? E a gente olha para ele e diz assim, esse aqui eu vou deixar vivo, porque esse aqui não tem o poder de me matar. O que mata mesmo, pastora, é adultério. Adultério, ó, pastor, adultério. Roubo, misericórdia. Você viu? O irmão roubou. A mentira, não, mentira não. Olha aí, igreja. Mentira não vai me derrubar, não. A mentira é pequenininha, é um pecadinho pequenininho. Um palavrão aqui, outro ali, não, isso aí. Meu Deus, olha. Uma briguinha aqui, uma briguinha ali, isso aí não dá nada, não. É a gente olhando para aquilo que Deus mandou exterminar e dizendo, não, isso aqui que é pequeno, não me oferece risco de contaminação. Só que o Senhor está dizendo, esse é o primeiro passo da sua queda. Meu Deus. Porque grandes estruturas podem ser derrubadas por pequenas rachaduras. Eita, meu Deus. Um edifício, por maior que ele seja, se começar uma rachadurinha na parte de baixo dele, pode esperar que em breve momento ele Meu caia. Deus. O Senhor está dizendo, tape as brechas, todas as brechas, pequena, grande, que para você causa estrago ou não, todas. Não mataram a todos. E outra, uns eles deixaram vivos e fizeram pior ainda. Eles fizeram tributários, ou seja, eles deixaram vivos e ainda disseram assim, ó, nós vamos deixar vocês vivos e tem outra coisa, você vai pagar imposto para nós. Ou seja, é um tipo de relacionamento que eu deixo permanecer visando aquilo que eu vou ganhar com aquele relacionamento. Eles estavam dizendo, eu vou deixá-los vivos, porque pelo menos eu vou ganhar aqui, eu vou prosperar aqui, eu serei beneficiado aqui. É o tipo de relacionamento, quando eu sei que não é para eu ter amizade com aquela pessoa, mas alguém olha para mim e diz, epa, ele é gerente da empresa, e se ele te indicar, seu salário sobe. Aí você diz, então eu vou deixar ele aqui por perto. Deus mandou eu tirar, mas Ele vai me ajudar, Ele vai me beneficiar. E aqui eu poderia entrar em várias áreas. Área sentimental, várias áreas, visando o que eu posso ganhar. Nós não devemos olhar para a esfera humana visando as pessoas no que elas podem nos oferecer. Se Deus mandou quebrar a aliança, pode ser o Papa. Quebre a aliança. Essa é a primeira parte da queda espiritual desse povo. A segunda, que vem depois da primeira, é a apostasia. Esse é o perigo, porque começa na rachadura, começa nas pequenas coisas, porque ninguém cai do dia para a noite, tá?
Quando você está aqui com o irmão e do nada alguém diz: aquele irmão, vamos orar por ele, porque ele se afastou da presença do Senhor, vamos fazer uma visita para ele. Irmão, ele não caiu da noite para o dia, ele não acordou e disse: hoje eu não serei mais crente. Não. Foi uma rachadura aqui, uma rachadura ali, outra rachadura ali, ele foi escondendo. Não, dá para deixar aí. Aí do nada. E é engraçado que uma casa, ela não vai desmoronando uma parede, depois quando ela cai de uma vez só. E aí alguém diz: nossa, do nada. Não foi do nada, Deus já está falando. Aleluia. Meu Deus. Se você está aqui nessa condição Olha hoje, isso. Meu Deus. eu quero te dizer que o sacrifício de Cristo na cruz tem o poder de restaurar Oh, toda a glória. rachadura. Aleluia, Deus. Se você entrou aqui com estes pecados, você pode na sua mente falar agora para Deus: Deus, me perdoa, me ajuda a abandonar, me ajuda a fechar. Grandioso, Deus. Está entendendo? Aleluia. Esse povo abandonou ao Senhor e começou a adorar deuses estranhos, Baal e Astarote. Irmão, isso aqui é muito sério, porque esse povo que começou a adorar a outros deuses não é um povo que não conhece a Deus. É um povo que viu o mar abrindo na frente deles. Meu Deus. Olha. É um povo que viu a água fluindo da rocha. É um povo que viu coluna de nuvem de dia, que viu coluna de fogo de noite, que viu muralha caindo, que viu o Rio Jordão parando o seu curso para eles passarem. Meu Deus. Eu vou trazer para os dias atuais. Era gente que profetizava, que cantava, que pregava, que falava em línguas, que orava, Deus operava, que conhecia a Deus. Este povo agora está dizendo: não conheço a Deus, Meu Deus. não adoro a Deus. Deus resolve então entregar este povo na mão dos midianitas. Deus permite a dificuldade chegar, a prova chegar, a debilidade chegar. Sabe por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Deus é amoroso. Quando a gente olha para esse cenário com uma ótica humana e rasa, parece que Deus é mau. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para quem é mãe aqui. Quem é mãe, levanta a mão, por favor. As mães vão me entender agora. Vocês preferiam o filho de vocês, a filha de vocês, com um corte na perna, dentro de casa, ou na rua, dentro de um caixão? Sem corte nenhum, mas dentro de um caixão. O que vocês preferiam? Dentro de casa. Está machucado, mas está dentro de casa. Está ferida, mas está dentro de casa. Está com machucado, mas está dentro de casa. Machucado, a gente passa mertiolate, a gente coloca um band-aid e logo está curado. Agora para a morte é só Jesus Cristo na terra para fazer milagre. Aleluia. É por isso que tem hora que Deus até permite que eu me fira. É Deus que me fere, para que eu não consiga avançar e encontre o precipício. Por isso que tem hora que Deus fecha a porta, Deus trava tudo, Deus permite doença, para dizer: para agora, porque daqui para frente é só para baixo. Está entendendo? Aí a gente olha para o cenário e diz: Deus é mau. Deus não é mau, Deus está te livrando da morte. Aleluia. E morte espiritual e eterna. Meu Deus. É verdade. Aí Deus permite a dificuldade no meio desse povo. Os midianitas começam a oprimi-los, a invadir este ambiente, a invadir este povo. E a estratégia dos midianitas é a seguinte: eles roubam o trigo do campo, eles roubam todo o mantimento que eles encontram, eles levam embora as ovelhas, os bois, os jumentos. O foco deles era tirar toda a prosperidade, esperança, alegria, provisão, proteção, entrar no estratégico, no financeiro, no espiritual, no sentimental. É entrar e fazer arruaça e deixar lá. Tem hora que a estratégia do inimigo não é matar. Grave isso que eu estou falando, porque isso é interessante demais. Tem hora que o inimigo não vai matar, ele só vai roubar. Aí você até fica de pé, mas você fica depressivo, ansioso, angustiado. Você fica na crise, você fica na debilidade. Olha aí. Tem hora que o inimigo ele tira a sua alegria de vir para a igreja. Ele até deixa você vir, mas você vem e não sente nada.
Está até de pé, mas não está vivo. Meu Deus. Está até de pé, mas não tem esperança. Está até de pé, mas não tem perspectiva de futuro. Essa é a estratégia dos midianitas. E essa crise que agora é instaurada neste país atinge todas as áreas da vida do ser humano. Porque se os midianitas levaram trigo do campo, não tem o que comer. Logo, a crise se instaurou na área fisiológica do ser humano. Se eles não têm segurança e a todo momento eles estão com medo de serem invadidos, a crise afetou a área da segurança também. Se eles não têm o que colher para vender e negociar, afetou também a área financeira desse povo. Se esse povo adorava com seus sacrifícios a Deus e não tem mais o que sacrificar a Deus, no mínimo o sacrifício e a área espiritual, no mínimo, foi afetada. Meu Deus. Se este povo não tem perspectiva de futuro, não tem perspectiva de amanhã, não tem esperança, não tem alegria, essa crise também se instaurou na área sentimental. Eles estão passando crise em todas as áreas da tua vida. Quando abre a despensa não tem nada, quando abre a carteira não tem nada, quando olha para dentro de si não tem alegria, quando olha para dentro de casa não tem segurança. Eles foram afetados em todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida foram afetadas, e isso aconteceu por conta do seu pecado, isso aconteceu por conta do teu abandono. Mas eu acho interessante, porque em meio a esse cenário de crise caótico, ele se lembra do que diz 2 Crônicas, capítulo 7, 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu perdoarei, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que o texto está dizendo não importa qual seja o tamanho da crise, não importa qual seja o tamanho do cenário caótico, não importa qual seja o tamanho do seu pecado, não importa se o pecado foi grande ou pequeno, não importa se a crise é grande ou pequena, não importa se a crise é na área sentimental, não importa se a crise é na área sentimental, espiritual, fisiológica, ainda dá tempo de clamar a Deus Todo-Poderoso. A porta da graça ainda está aberta. Se você quiser, Ele te perdoa hoje. Se você quiser, Ele te escuta hoje. Se você clamar, Ele te responde hoje. Isso é interessante, porque me mostra que o que está faltando não é poder em Deus, o que está faltando é clamor da minha parte, o que está faltando é posicionamento da minha parte, o que está faltando é meu joelho no chão dizendo: Senhor, olha para mim, Senhor, olha para minha casa, olha para minha família. Eu pequei, Jesus, é verdade, eu fiz o que não era para fazer, eu andei o que não era para andar, mas ouve o meu clamor nesta noite. Deus escuta esse clamor e resolve descer do ambiente. Quando Deus desce no ambiente, Ele vai te encontrar um homem chamado Gideão. Gideão está malhando o trigo no lagar. Essa função geralmente era feita em um campo aberto chamado eira. Quando eles colhiam o trigo, eles colocavam trigo no campo, batiam naquele trigo para separar o trigo da palha, pegavam uma espécie de pá, jogavam para cima, o vento que batia levava a palha e deixava o trigo. É por isso que este trabalho era feito num ambiente chamado eira, num campo aberto, onde era um ambiente apropriado para aquele tipo de função. Mas o texto diz que ele estava com medo dos midianitas. Se os midianitas vissem que ele estava colhendo, logo iriam roubar o seu mantimento de novo. Então ele tem uma estratégia. Ele olha para o cenário e diz: se eu não posso trabalhar na eira, eu pego o trigo do campo e levo para o lagar. O lagar é um ambiente menor e inapropriado, é um ambiente fechado e pequeno, onde realmente se pisava uvas. Mas Gideão é um tipo de pessoa que está olhando para o ambiente e está dizendo: o ambiente é inapropriado, o ambiente não é o ideal, a ferramenta não é a ferramenta que eu precisava. Mas uma coisa que eu não posso deixar de fazer
minha família, eu não posso deixar de produzir para a minha nação. Se não dá para trabalhar na eira, eu trabalho no lagar, até Deus me providenciar um ambiente melhor. Eu tenho algo de Deus para te falar nessa noite. Essa história de gente que não trabalha porque não tem ferramenta ideal, é história de preguiçoso, porque aquele que tem o coração voltado a Deus diz: eu não posso trabalhar na eira, eu vou trabalhando no campo mesmo, eu vou trabalhando no lagar mesmo. Deus está dizendo: eu te chamei, e te chamei para você dar fruto, onde eu te colocar. Se eu te colocar na eira, você trabalha na eira. Se eu te colocar no lagar, você trabalha no lagar. Mas o Senhor está dizendo: não para de produzir, não para de avançar, não para de conquistar. Ambientes inapropriados não param pessoas que foram chamadas por Deus. Ambientes que não são ideais não paralisam a proteção de Deus, não paralisam a produção de Deus sobre a nossa vida. Se eu não tiver a ferramenta ideal, eu trabalho com a ferramenta que eu tiver, até Deus me colocar no ambiente ideal, com a ferramenta necessária para executar aquilo que Ele me chamou para executar. Pregador, eu só sei dar uma saudação de 15 minutos, então dá uma saudação de 15 minutos. Pregador, eu só sei pregar e eu só tenho uma Bíblia, então vai pregando com essa Bíblia. Pregador, eu não tenho condições de fazer faculdade, então vai assistindo vídeo no YouTube mesmo, mas vai dando fruto aonde Deus te permitiu estar. Oh glória, oh glória. Deus olha para Gideão, o ambiente era inapropriado, sim ou não? Sim. Inadequado, sim ou não? Sim. Pequeno, sim ou não? Sim. Mas Deus desceu lá. Eita! Oh glória! Deus tremendo! O ambiente que para alguém era inapropriado. Talvez alguém passou e disse: ih, Gideão, aí não vai dar nada, que aí é pequena, e aí está faltando ver. Se tivesse a ferramenta ideal, até te ajudava, mas como você está aí com a ferramenta inadequada, fica sozinho aí. Mas é nesse ambiente, ou seja, nós não podemos menosprezar os ambientes que aos nossos olhos parecem inadequados. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: é nessa empresa aí mesmo que você está falando é pequena, Jesus. O salário é pequeno, Jesus. Esse carro é fraco, Jesus. A conta está fraca. Deus está dizendo: fica aí, porque é aí que eu vou descer. É aí que eu vou descer. É aí que eu vou descer. Eu não vou descer hoje na eira. Hoje eu vou descer no ambiente que para você é inadequado, para mostrar que eu não dependo de ambiente para executar grandes projetos na tua vida. Aleluia, Deus! Irmão, preste atenção. O texto diz que o anjo do Senhor, letra maiúscula, anjo do Senhor, desceu. Isso aqui é o próprio Deus que desceu na terra para falar com Deus. Aí ele chega e dá uma informação para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ô irmão, olha aí, Deus descer do céu, meu Deus, não falar isso. olhar para mim e dizer assim: o Senhor é contigo. Glória! Eu mesmo, eu acho que eu ia soltar no mínimo uma rajada de língua estranha, no mínimo. Meu Deus! Mas Gideão está na crise, está na prova, está angustiado. E 7 anos, 7 anos não são 7 dias. 7 anos que eles plantam e não colhem. 7 anos que eles tentam fazer e não dá certo. 7 anos. Gideão está depressivo, angustiado, triste, abatido. Por quê? Porque ele está vendo criança com fome, ele está vendo pessoas chorando, ele está vendo gente trancada dentro de casa com medo de sair. Você lembra da Covid? Gente desesperada dentro de casa, está com medo, dizendo: não vou sair, eu estou com medo, eu vou morrer, vai dar tudo errado. Depressivo, ansioso. Aí Gideão, quando recebe essa informação, faz uma pergunta: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Aleluia, meu Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Essa é uma indagação do nosso coração. Porque quando as coisas começam a dar errado, a gente não é besta. A gente ora a Deus e você começa a falar: Senhor, por que está dando errado?
Será que eu estou no lugar errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu estou com uma aliança que não é errada? O que é para eu fazer? Como é para eu andar? Como é para executar? O que eu estou fazendo? Eu preciso fazer algum curso, alguma especialidade? O que eu preciso fazer? Por que está acontecendo tudo isso? Essa é a pergunta de Gideão. E isso não é murmuração. Isso é oração. É diferente de murmuração. É alguém que está olhando para a situação e não está se conformando, está dizendo: Senhor, eu quero entender o que está acontecendo neste ambiente. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus: Deus, eu não aguento mais ver o meu povo com fome. Deus, eu não aguento mais ver o meu povo com medo. Deus, eu não aguento mais ver o meu povo sendo roubado. Deus, eu não aguento mais ver o meu povo sem adorar. Deus, eu não aguento mais ver o meu povo sem esperança, sem alegria, sem perspectiva de futuro. Eu não aguento mais. Oh, glória. Aí quem pergunta espera o quê? Uma resposta, sim ou não? Sim. Você pergunta para ficar no vácuo? Não. Pergunta para ter uma resposta. Só que Deus responde. Só que a resposta de Deus não é a resposta da pergunta que Ele fez. Porque tem pergunta que eu faço que não é a pergunta que é para fazer naquela hora. Aí Deus não vai ficar perdendo tempo explicando que não é para ver. Deus dá a resposta da pergunta que era para eu ter feito. Aleluia, Deus. Se você olhar para o texto, ele pergunta: se tudo isso está acontecendo, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? A resposta deveria ser qual? Porque o seu povo pecou, vocês falharam, fizeram tudo errado. Eu falei que não era para fazer, vocês fizeram, vocês foram lá. Eu ainda avisei, vocês se contaminaram. Agora eu tive que deixar vocês lá, ferir vocês, para vocês voltarem no coração. E agora voltarem para o presente do Senhor e voltarem a clamar para mim. Essa era a resposta. Só que Deus não dá essa resposta para ele. A resposta que Deus dá para ele é esta: vai nesta tua força. Olha aí. Preste atenção. Ele está dizendo para Deus: Deus, eu não aguento mais ver o meu povo com fome. Deus, eu não aguento mais ver o meu povo sendo roubado. Deus, eu não aguento mais ver o meu povo sem adorar. Eu não aguento mais ver o meu povo com depressão. Eu não aguento mais ver o meu povo em ansiedade. Eu não aguento mais essa situação. E tudo isso me dá a entender que o Senhor não está conosco. Aí nesse ambiente de indagação e de indignação, Deus está olhando para Gideão e está dizendo: Gideão, se você não aguenta mais ver o seu povo em opróbrio, se você não aguenta mais ver o seu povo com medo, se você não aguenta mais ver o seu povo sendo roubado, se você não aguenta mais esta crise, se você não aguenta mais este cenário, se você não aguenta mais esta prova, se você não aguenta mais esse filho nas drogas, se você não aguenta mais a sua conta bancária negativa, se você não aguenta mais a crise espiritual que está passando, se você não aguenta mais essa doença, se você não aguenta mais essa calúnia, se você não aguenta mais essa perseguição, talvez esteja na hora de você se levantar, Gideão. Talvez esteja na hora de você se posicionar, Gideão. Talvez esteja na hora de você fazer alguma coisa, Gideão. Eu vou te dar uma dica, Gideão. Gideão, levanta e vai nessa tua força para fazer o que ninguém fez ainda. Porque para reclamarmos nós somos bons. A gente reclama da pregação, reclama do cantor, reclama do pregador, reclama do pastor. A gente reclama de tudo. E nesse cenário de indagação, nesse cenário de reclamação, de apresentação a Deus, Deus olha para nós e diz: então levanta, Gideão, faz alguma coisa para mudar esse cenário, faz alguma coisa para mudar a tua casa, para mudar o teu trabalho, para mudar o ministério, para mudar aquilo que te cerca. Está na hora de nos posicionarmos em adoração, em peleja, em guerra diante de Deus, para Deus nos dar a vitória. Meu Deus, glória! Aleluia, Deus! Se você chegou aqui debaixo de crise, a resposta para você é esta. Se você chegou aqui dizendo: Senhor, o Senhor está vendo que está dando errado lá na empresa, o Senhor está dizendo: então vai nessa tua força. Senhor, o Senhor está vendo o que aconteceu lá em casa, então vai na sua força. Meu Deus, olha aí. Senhor, o Senhor viu o que aconteceu na doença, o médico falou que não tem solução. Vai nessa tua força. Deus disse: vai. Imperativo. Faça. Avance. Ande. Aleluia!
A gente quer ficar parado achando que as coisas vão acontecer e não vão. Deus está dizendo: levanta, levanta. O possível você faz, o impossível eu faço. Deus, mas eu vou fazer com que força? Minha força é pequena, eu sou o melhor da minha casa, sou o melhor da minha cidade, sou o melhor do meu bairro, sou o menor. Deus olhou para ele e disse: vai nesta tua força. O que Deus está dizendo é: eu já coloquei em você a capacidade necessária para fazer o que deve ser feito. E quando chegar o cenário que o seu braço não tiver condições, eu vou descer para guerrear com você. Aleluia, Deus. A resposta de Deus para alguém nesta noite é exatamente essa. Está na hora de você levantar para guerrear. Pregador, não entendi. Deus está dizendo: é hora de começar a orar. É hora de começar a jejuar. É hora de começar a buscar. É hora de começar a fazer propósito. É hora de você fazer campanha. É hora de você avançar. Até quando você vai ver a desgraça acontecendo? Até quando você vai ver a crise instaurada? Uma vez eu orei a Deus e disse: Senhor, só tem pregador corrompido. Quando a gente chama para pregar é 400, é R$1.000. Todo mundo se corrompeu. Não tem mais ninguém na presença do Senhor. Deus olhou para minha cara e disse: e você? Que hora você vai começar a pregar no lugar deles então? Que hora você vai começar a avançar no lugar deles? Faz a tua parte, Gideão. Faz o que eu mandei você fazer, Gideão. Avança, Gideão. A palavra de Deus para você é: vai, avança, avança. Pega a espada que é a palavra de Deus. Pega a espada que é a palavra de Deus e chega lá com autoridade e ousadia dizendo: hoje eu voltei, mas voltei como guerreiro. Hoje eu voltei, mas voltei como alguém que avança. Hoje eu voltei, mas voltei como soldado para mudar este cenário neste ambiente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você conhece a história? Ele vai à guerra. Deus causa um reboliço. E Deus olha para ele e diz: lembra quando eu te chamei no ambiente inapropriado? Eu gostei disso em você. Então você vai mandar todo mundo embora, vai ficar 300. Ambiente inapropriado de novo. Para você ver que quem faz brotar sou eu. Meu Para Deus. você ver que quem dá vitória sou eu. Aleluia. Para você entender que quem muda o cenário sou eu. Oh, glória. Olha aí. Então por que Deus mandou avançar? Porque quem faz a minha parte sou eu. Oh, glória. Só que quando chega o impossível, Ele faz. Eu vou rasgar para você entender. Eita Deus. Está na hora de entregar o currículo, de fazer a inscrição na faculdade. Está na hora de fazer um curso. Está na hora de orar na cabeça dele. Você está com medo. Ele chega bêbado em casa. Em vez de você orar na cabeça dele, você está com medo. Você vai lá chorar. Deus está falando: coloca a mão com autoridade na cabeça dele. Diga: Senhor, eu vou